Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Mafê. A gente estava viajando, a gente está um pouquinho perdida porque fomos de férias para procurar novos cafés e dar uma descansada. Eu estou aqui com o meu colega de sempre. Oi, gente, eu sou o Felipe, nós somos colombianos e a gente está gravando este episódio na cidade de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o expresso e a gente vai estar acompanhando esse episódio com um café. A gente vai estar degustando um café, que é um café keniano. Nossa, que delícia. É uma delícia. A marca desse café é Bonanza e ele é de uma torrefação de Berlim. Que interessante. Então, hoje estamos bem internacionais. Bem internacionais. Além que a embalagem do café é muito linda, Nossa, né? é muito linda. A gente vai publicar depois nas redes sociais a foto do café. Certo, a gente vai fazer esse café na Clever. Uhum. E muito obrigado para nosso amigo Thiago Souza, que trouxe esse café pra gente. Nossa, obrigada, Thiago. Valeu, Thiago, do Instagram. Bom, gente, então para começar, acho que a gente precisa definir o que é um café expresso. Então, o café expresso é um método que potencializa todas as características do grão do café, certo? Ele tem que ser moído na hora e ele passa por uma quantidade de água com alta temperatura e pressão. Quando a gente faz um café expresso, o resultado é uma xícara que tem entre 25 e 40 ml. Tem uma creme consistente de cor avelã. Essa palavra expresso vem do latim exprimire. Uhum. Que exprimir é apertar com força, extrair. Olha tudo. E já no italiano, ele tem uma tradução literal que significa rápido. Aí, sensorialmente, esse expresso, ele deve ter um equilíbrio perfeito entre acidez, doçura e corpo. Então, agora vamos ver como é que a gente tem um expresso agora nas cafeterias, né? Uhum. Mas para isso temos que viajar vários anos para trás. E vamos viajar até 1760 a 1830. Foi uma época de 70 anos, durante a qual foi a chamada Revolução Industrial, Uhum. tá? Tá. Então, na Revolução começou realmente na Inglaterra. E foi porque começou um trabalho por criar uma máquina que realmente não fora artesanal, que o funcionamento fora completamente mecânico. Tá. Porque já tinha algumas coisas que utilizavam a força da água, a força do vento, e aí não era totalmente mecânica. Então, a primeira foi aquele trem. Sim. Que foi inventado pelo... Trem a vapor, né? Isso, pelo James Watt. E era assim como você está falando, vapor. Aham. Então a gente está falando aqui de maquinárias em geral. Ainda não chegamos na máquina de café, né? Isso, ainda não. Porque o primeiro invento realmente mecânico foi aquela máquina a vapor. Aham. Que a energia era uma energia calórica. Sim. Então, aquele trem conseguia se movimentar utilizando a energia do carvão, do vapor, e ele levava insumos por toda a Europa. Sim. E levava pessoas, levava mercancia, levava tudo, né? Aí a história da humanidade realmente foi partida em dois. Claro. E foi um grande invento também porque com o vapor que era gerado pelo carvão, conseguia mover o peso de um trem, imagina isso. Imagina com passageiros, com insumos, muita força.
Muita força. tinha que ter, né? Então, isso foi bem legal e foram 70 anos de inventos, onde nasceram indústrias muito importantes. Indústrias, por exemplo, como a indústria do café, Uhum. que aí é onde a gente chegou. E aí nasceu também uma nova geração de trabalhadores. Uhum. Os trabalhadores tinham que ir para fazer um trabalho manual de operar máquinas. Sim. Aí Que não eram as máquinas mais seguras na época, né? Começando pelo mesmo trem. Que é pouco seguro, que tem que ter um cara numa caldeira ali, pegando carvão, colocando no fogo. Isso. Com zero segurança. Zero segurança, muito trabalho de força. Sim. E aí, naquela época, o café já estava começando a fazer parte da vida das pessoas, mas realmente a bebida rainha da época era a cerveja. Sim. Por quê? Porque nessa época não existia um tratamento residual de água. Sim. Então, se você bebia água, provavelmente ia ter alguma infecção. Provavelmente ia morrer. Então o pessoal não tomava água no trabalho. Nem no dia a dia. O pessoal do trabalho ia para se hidratar com cerveja. Isso É tipo, você mesmo. levantar da cadeira no teu escritório, você vai pegar um copo de cerveja. Tipo Sim, isso, né? assim todo dia. Assim de manhã, antes de chegar ao trabalho. Então, você imagina. já chega bêbado no trabalho Isso, e continua bêbado o dia inteiro. justamente isso acontecia todo dia. Os trabalhadores ficavam bêbados sempre. Nossa, sim. Imagina o perigo de você... Imagina essa quantidade de pessoal chapado lá, de pessoal bêbado trabalhando. Trabalhando com aquelas máquinas que, como você estava falando, eram muito perigosas. Sim, que perigo. Então, nessa época, eram pessoas improdutivas e era muito comum ter acidentes de trabalho, por isso mesmo. Então, o objetivo era chegar para uma máquina que conseguira tirar um café rápido e entregar aquela energia que as pessoas estavam precisando e tirar a sede também, sem ficar bêbado. Então, uma das muitas consequências da Revolução Industrial foi a criação da máquina de café expresso, né? E a projeção dessa máquina é que fora ágil na extração da dose de café, que tivesse uma concentração da bebida e que entregara uma energia antes de ir para trabalhar. Assim diminuíram os acidentes que já estavam acontecendo bastante. Melhorar a produtividade e, lógico, a qualidade de vida das pessoas. Né? Assim, eu acho que foi muito bom na época ter feito isso porque ajudou para todo mundo, assim. Ajudou a indústria, imagino que as empresas eram bem mais produtivas, tinha menos acidentes e o pessoal continuava tomando uma bebida estimulante, mas sem ficar bêbado. O pessoal ficava sóbrio. Exatamente, isso aí foi o que aconteceu. Mas, para que isso acontecesse, existiram alguns personagens bem importantes nas máquinas daquela época, né? Claro, então, como estávamos na época da Revolução Industrial, tinha muitos empreendedores que eles se dedicavam a criar máquinas. Sim. E aí não podia faltar o café, né? Então aí tem pessoas que começaram a trabalhar com o invento de máquinas de café. Aí a gente fez uma pesquisa e chegamos nos estudos que realizou um cara australiano. Esse cara se chama Ian Bernstein. Sim. E ele realmente foi atrás de muita coisa. Ele viajou pela Europa pegando as patentes, olhando, conversando com as pessoas para ver da onde que vinha as máquinas de expresso, quais eram os primeiros registros que tinha. E aí ele chegou em Turim e viu que existia um cara chamado Angelo Moriondo, que foi a primeira pessoa que teve a primeira patente de uma máquina de café. Então, aí foi na Itália, né? Certo, em Turim. Esse Angelo Moriondo, ele era uma pessoa de uma família
que tinha bastante negócios na cidade. A família tinha uma fábrica de licores, tinha uma fábrica de chocolates também. E tinha um hotel que até hoje em dia existe em Turim. Fica no centro de Turim, se chama Grand Hotel Ligure. Aí, o que aconteceu? Em 1884, teve tipo uma feira de inventos onde o pessoal chegava para mostrar suas criações. Sim. E aí ele levou a medalha de bronze por melhor invento. Daquela máquina. E nesse mesmo ano ele criou a patente. Uhum. Essa patente daquela máquina, ele teve essa patente por 6 anos. Uhum. E a patente não era máquina de expresso, a patente era novas máquinas a vapor para a elaboração econômica e instantânea de bebidas de café. Então, o nome falha tudo, né? É. Porque aí já dá para entender que era uma máquina também a vapor. Uhum. E o objetivo era fazer café rápido. Certo. Aí ele conseguiu desenvolver essa máquina com a ajuda de um mecânico chamado Marcina. Sim. Que trabalhou sempre com a supervisão do inventor. O Angelo, depois da patente, ele continuou fazendo melhoras na máquina. E a última patente que se teve dele foi em 1911. Uhum. Já ele continuou evoluindo um pouco mais, mas já não teve mais patentes dele. E depois ele continuou trabalhando com o café, só que ele trocou de ramo, porque ele entrou no mundo da torrefação, onde ele trabalhou até o dia da sua morte. Entendi. Então, paralelamente, em 1901, tínhamos outro cara, italiano também, que estava trabalhando uma máquina de expresso. A ideia era, logicamente, que fosse uma máquina o mais rápida possível de extrair aquele café. Uhum. E aí, o inventor, o nome dele é Luigi Bezzer. Sim. Ele era milanês e ele registrou uma patente da máquina, mas essa máquina já tinha 2 grupos de porta-filtros, né? E ele apresentou aquela máquina, fez a patente, e aí para um outro cara, que o nome é Desiro Pavoni, ele gostou muito da ideia. E em 1905 ele comprou aquela patente. Sim. E também começou a desenvolver uma ideia da máquina de expresso para essa época. Esse Desiro Pavoni, imagino que é o criador da marca La Pavoni, né? É ele. Nessa época, eles começaram a fazer uma máquina de expresso um pouquinho mais comercial. O nome é a Ideale. Sim. Aí, como que era essa máquina? Tinha os 2 grupos e ela chegava a 140 graus. Mas a pressão que ela conseguia era muito baixa, comparada com a pressão que a gente consegue hoje. A pressão era de 1,5 bar. É bem baixa, porque se a gente fala que as máquinas hoje trabalham em 9 bares, era muito baixa. Assim, lembrando só que os bares é a unidade de medida de pressão. Isso. Então, as extrações daquela máquina duravam por volta de 45 segundos, que isso é muito comparado com hoje, que são média uns 30 segundos. Sim. E falam que o sabor se assemelhava, o resultado realmente se assemelhava mais a um café filtrado, mais que um café expresso, como conhecemos. Claro, imagino hoje. Pela pouca pressão que tinha, né? Exatamente, então ainda não. Mas uma coisa que sim estava acontecendo era que o termo expresso já estava sendo mais utilizado pelas pessoas. Já conheciam aquele café que era tirado em 45 segundos como um café expresso, porque era rápido. Sim, era rápido na época. E aí outro fato bem interessante é que nessa época, por volta de 1938, foi que surgiu o primeiro registro da palavra barista. Muitas pessoas acham que o termo é de Starbucks. Sim, eu tinha ouvido isso também. Mas não, realmente é da Itália, porque foi um período de tempo onde estava Mussolini
e Mussolini estava com um movimento fascista, uma campanha nacionalista muito forte. Eles não queriam nada a ver com os a americanos, América. claro. Sim. Então, até as palavras tinham que ser italianas. Eles pensaram que o barman, que era a palavra que utilizavam para aquele cara que estava por trás da barra, Era muito americano. trabalhando, era muito americano, e é verdade, né? É americano totalmente. Então, eles aí pensaram na palavra barista, que é o cara que está fazendo o mesmo trabalho, só que já é uma palavra italiana. E assim, escutar a palavra barista faz sentido você relacionar com o bar. Sim. Barista, assim, foi da primeira vez que eu escutei, me lembrava com uma coisa da sonoridade do bar. E agora faz sentido, porque se era o mesmo cara que tirava o álcool e tirava o café... Certo, ele era o mesmo. Aí, já voltando à nossa história, em 1947 foi realizado o seguinte grande desenvolvimento para uma máquina de expresso. O nome daquela patente que estamos falando é Máquina de Bombeamento Manual da Geiger. Acho que todas as patentes eram muito compridas, né? O nome tem que ser, né? Então, Eram aí já estamos... autoexplicativas. Sim, aí já dá para entender que o bombeamento que eles faziam era manual, já não era vapor. Mas a coisa mais interessante aí é que realmente eles conseguiram muita mais pressão na bebida. E pela primeira vez, o resultado foi expresso com creme, porque eles conseguiram extrair aqueles óleos essenciais que tem o café e que o resultado é a creme. E aí já fica diferente o café em quanto à aparência e em quanto ao sabor também. Totalmente é um outro café. Aquele já foi um café muito mais perto do expresso que a gente toma hoje em dia. Bom, e já no ano de 1948 entrou na cena também um senhor bastante importante, que era o Ernesto Valente. Ele já trabalhava com as máquinas, ele fazia parte da FAEMA, que são máquinas que até hoje existem, e ele comprou a invenção do Geiger, tá? Aí o que acontecia? Ele queria continuar evoluindo essa máquina, só que ele tinha uma visão diferente com o Geiger. O que acontece? O Geiger, ele queria fazer da marca, assim, da máquina, um artigo de luxo. E é mesmo, né? O design que ele tem. O design era bem de luxo, assim, tinha umas coisas ornamentais, era tipo muita arte. E ele queria fazer um artigo de alta gama. Sim. Aí já o Valente, ele queria fazer máquinas mais baratas, que mais pessoas tivessem acesso a isso. Tá? Aí ele lançou a famosa FAEMA E61. Essa é considerada a mãe da máquina do expresso moderno. Sim. Tá? Então, aquela máquina que você está falando é muito importante, porque realmente foi a máquina mais parecida com as máquinas de hoje, porque ela permitia que o barista brincara muito mais com várias opções, por exemplo, a pressão, a quantidade de água e muitas outras variáveis que até hoje a pré-infusão, barista, por exemplo. Isso, que hoje um barista pode brincar com aquelas máquinas. Aquela também começou com essa iniciativa, podemos dizer, de brincar muito mais com o resultado de um expresso. E isso foi o que permitiu que a gente tome um expresso como toma hoje. E é por isso tão importante a labor do barista, né? Porque ele realmente deve saber controlar essa quantidade de variáveis que tem. Porque ele pode ter um grau da melhor qualidade, uma máquina das melhores e não conseguir extrair se a variável não for bem controlada. Né? Isso mesmo. Então, por isso que o expresso é uma bebida tão interessante, que a gente gosta bastante de ir para as cafeterias e tomar um expresso, principalmente você. Eu gosto bastante. Eu realmente, quando vou numa cafeteria, eu
a primeira coisa que vem na minha cabeça é pedir um expresso. Porque assim, o filtrado, eu gosto bastante do filtrado também, só que o filtrado eu termino tomando mais em casa. Termino fazendo os métodos em casa. Já, como eu não tenho uma máquina em casa, eu vou para a cafeteria, eu quero ver realmente como o barista consegue extrair o melhor café com essa máquina. E aí você realmente sabe a qualidade do café que está tomando. E nosso objetivo de fazer esse episódio aqui com essa investigação por trás também é que a gente tem que valorizar muito mais o espresso, porque é uma bebida que tem história realmente por trás, uma história de evolução da humanidade. E uma história de se aprofundar muito mais no desenvolvimento daquelas máquinas que finalmente trazem para a gente aquele maravilhoso resultado. E olha também o importante que é para o italiano a história do café, porque eles se sentem meio que os donos do espresso, porque eles criaram as máquinas. Eles criaram as máquinas. E continuam sendo as melhores máquinas as italianas. Mas além das máquinas, eles criaram o termo, que o espresso é conhecido mundialmente, mas é italiano. A palavra barista também. Criaram a palavra barista. E eles criaram também esse orgulho que tem para falar que são italianos e eles conhecem muito bem o café. E na cena italiana do café é valorizado um excelente espresso por um valor justo. Em qualquer cafeteria que você visite na Itália, é obrigatório ter um excelente serviço e ter um excelente café. Porque para eles faz parte da cultura, não tem outra opção, né? Então, olha como que uma bebida realmente é tão importante para uma cultura já a nível mundial, né? E assim, é importante quando a gente vai nas cafeterias ver essas máquinas lindas que tem. E as máquinas evolucionaram muito até hoje em dia. Você vai ver e tem máquinas, por exemplo, que tem telas touch, onde você pode programar, por exemplo, a pré-infusão, o tempo, a quantidade de café, a temperatura, a pressão. São muitas coisas que variáveis. Você pode controlar agora com essas máquinas. E por tudo isso, mas toda a história, tudo, a máquina é bem cara. É bem cara. Assim, uma máquina é fácil o valor de um carro. Assim, se você pega o valor da máquina e o valor do moinho, nossa, é caro, assim. É caro. Eles são tipo a parte central de uma cafeteria. Realmente é um investimento, né? Um investimento maior para abrir uma cafeteria. É caro, lógico, porque tem, como já vimos, uma evolução e uma tecnologia por trás, mas é um investimento mais importante de uma cafeteria, junto com o barista. Justamente pelo que estávamos falando, né? Pode ter a melhor máquina, mas se não tem um barista que consiga trabalhar com essa máquina, não vai dar certo. E aí, dessas máquinas que já falamos assim no episódio, hoje conseguimos ver ainda nas cafeterias máquinas, por exemplo, da marca Betzera, as Gaggia, as La Pavone, as máquinas Faema. Também uma outra pessoa que foi importante foi o senhor Arduino, que ele criou as máquinas Vittorio Arduino, que são as máquinas com as que hoje fazem o Mundial de Barismo. Então, imagina, até agora temos Mundial de Barismo. Tem competições, tem tudo, é muito importante. Assim, Então, se você para pensar, a partir de 1947, que foi aquele maior desenvolvimento com o bombeamento manual, dessa época para aqui, para agora, as máquinas são uma coisa louca, né? E assim, as máquinas que você vê hoje, as que são assim, o sono de consumo de muitos baristas, são, por exemplo, as da Marzocco, as Spaziali, da La Corte, as Nova Simonelli, as Cineso, tem umas máquinas incríveis.
lindas, bonitas, exatas, são muito, muito, assim, muito. É um mundo maravilhoso, as máquinas do café. Então, gente, nosso objetivo era que vocês conheceram um pouco mais o que tem por trás um expresso, que muitas vezes chega na nossa mesa e a gente não sabe o grande trabalho que tem por trás. Então, a ideia é também valorizar esse resultado que tem da máquina, que tem do trabalho do barista e que tem, lógico, o produtor e tudo isso que já a gente sempre fala aqui. E foi bem legal toda a investigação que a gente fez, que realmente foi um resumo aqui que estamos contando para vocês, mas é uma coisa que agora faz com que a gente tome um expresso também com uma mentalidade diferente, porque agora analisamos muito mais tudo que tem por trás dessa bebida, que para muitos é apaixonante. Né? Então, gente, esperamos também os comentários de vocês nas redes sociais. Tem coisas para compartilhar conosco. Se querem contar também coisas que vocês saibam, seria legal. Certo. Lembrem que a gente está no Instagram como The Café Podcast e temos também um outro Instagram que é Experiências de Café. Aí vocês podem entrar em contato direto com a gente. E esse ano, para comemorar o novo ano, o 2020, a gente quer fazer um sorteio para compartilhar com vocês um incrível café que a gente trouxe da Colômbia. Sim, como falávamos, estávamos de férias, nessas férias compramos muito café, aproveitamos para trazer café da Colômbia, que estávamos por lá, e um desses cafés é um geisha, uma delícia. Maravilhoso. E a gente quer compartilhar com vocês, então daqui a pouco estaremos falando como que vai ser. Se liga aí nas nossas redes sociais que a gente vai falar como que é a mecânica e como vocês podem participar para ganhar esse incrível café. Certo. E falando de café, o que você achou daquele que estamos tomando hoje? Então, eu realmente gostei bastante desse café queniano. Achei muito bom porque eu gostei que ele tem uma acidez cítrica. E eu consegui sentir assim, esse sabor e assim golinho a golinho eu estava realmente degustando e não queria que acabasse esse café. Eu gostei que é suave, mas ao mesmo tempo ele tem aquela acidez que você está falando, que eu pessoalmente gosto muito da acidez dos cafés. E ele, para mim, foi bem refrescante. Eu também não queria que acabasse. Estava muito gostoso. Obrigada, Thiago, de novo. Obrigado, Thiago. Bom, gente, então... A gente se escuta daqui a pouco, então, com um novo episódio, com novas histórias de café. Obrigada por nos acompanhar nesse novo episódio. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.